boa noite a todos. Aqui quem fala é Margarete Coral. Estamos reunidos aqui na Associação Beneficente Espírita Francisco de Assis, a ABEFA, aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Estamos Luciano Sarmento, Mercedes Perafan, Verena Sarmento e João Luiz. Estamos aqui reunidos para estudar, continuar o estudo fazendo a segunda parte do capítulo 3 do Livro dos Médiuns, que trata do método. Então, nós vamos iniciar fazendo um pequeno resumo a respeito do que, inclusive, quer dizer método, né? Que é aquele assunto, um processo ou técnica para se chegar a um conhecimento. Então, foi uma parte que ele se dedicou para que a gente pudesse se aprofundar nesses estudos, criando esse método no Livro dos Médiuns. Kardec enumerou várias categorias de incrédulos. De acordo com suas características, nos orienta se é possível ou não convencê-los a conhecer mais profundamente o Espiritismo. Podemos então constatar toda uma gama de dificuldades, principalmente com aqueles que não admitiam a existência da alma. Nessa parte que nós vamos estudar hoje, ele já fala dos espiritualistas, daqueles que já acreditavam nessa existência dessa força energética em nós, né? E que já estavam mais sensibilizados. Então, é possível que existissem pessoas que, mesmo não conhecendo o Espiritismo, trouxessem consigo seus princípios morais de tal modo desenvolvidos que nos faziam pensar até que eles já conhecessem a doutrina. Será que essas pessoas existiram? Será, Luciano? Sim, com certeza existiram. Ele até diz que são espíritas sem saberem que são espíritas, né? Tem pessoas de várias épocas, aí vamos colocar de vários anos para trás, vários tempos para trás, que até anteriores à doutrina, que já falavam, já agiam conforme a doutrina. Um exemplo que a gente falou aqui é de Sócrates, que já acreditava em várias coisas relacionadas à doutrina, e a gente está falando aí de quantos anos atrás, antes da existência até de Cristo, que Sócrates viveu. Assim como ele, tem outros mais recentes que a gente pode citar também, que agiam conforme a doutrina e não seguiam, não eram adeptos da doutrina espírita, não estudavam a doutrina. Sim, o Sócrates, 400 anos antes da vinda de Jesus. Então, na verdade, eles já tinham uma vida diferente, ele já trouxe algum elemento para nós, comportamento. Inclusive, os ensinos dele estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Será que a gente conheceria outros, Mercedes? Bem, de uma época mais próxima à nossa, eu posso citar esses grandes cientistas que nós tivemos, que trabalharam a vida inteira para descobrir curas de doenças, como o cientista que descobriu o telefone, o rádio. Eles já tinham dentro dele essa semente, né? Oswaldo Cruz, exemplificando aqui bem, que trouxe tantas melhoras nas questões de saúde pública, né? Acabando inclusive com várias pestes que assolavam o nosso país. Então, esses homens, eles dedicaram a vida para um progresso comum. Realmente, nós tivemos no meio, aqui entre nós, pessoas que acrescentaram bastante. Verena quer falar algo para nós aqui. Então, isso daí que vocês estão citando são pessoas
que seguiam a parte ética da doutrina sem saber, vamos botar assim, a parte teórica, assim. Parte que a gente está aqui lendo, vendo, classificando. Mas e quando a pessoa sabe mais ou menos a parte teórica toda e não aplica em nada na vida dela? O que seria melhor? Não saber nada da parte teórica, mas ser uma pessoa muito bem eticamente falando, procurar sempre fazer o bem, ou saber a parte teórica e não aplicar isso em nada na sua vida e você não abrir mão de nada para ser uma pessoa melhor? Vou passar a sua pergunta aqui para o seu João. Verena fez uma pergunta interessante. Então, será que é melhor não saber nada e já ser uma pessoa íntegra, ou saber tudo e não usar nada do que sabe? É complexo, né? É complexo, porque o que acontece? Olha, primeiro, quando a gente traz esses exemplos, porque a doutrina espírita ela começa no século XIX. Aí você vai ver Sócrates lá 400 anos antes de Cristo, né? Antes de Jesus. E muito do comportamento de Jesus, daquilo que Jesus falava, que não escreveu, e Sócrates também não escreveu nada, né? Estão muito bem relacionados, né? Então, eu acho que o fundamental é a gente entender que o que a doutrina, né, vem trazer no século XIX, todo esse apanhado, né, de ordem moral e ética, né? As criaturas que vivem na Terra, num corpo físico, né, elas trazem consigo já todo um aprendizado e algo mais a aprender. Quando a gente observa em vários segmentos da sociedade, seja na medicina, na saúde, seja no direito, seja na arte, né? Criaturas que já têm uma consciência humana está em conformidade com a doutrina espírita, porque a função da doutrina espírita, como não sendo religião, porque nós vamos ver homens que têm esse comportamento ético e moral, né? E muitos que a gente até conhece, pessoas ateus que têm um comportamento ético moral muito mais aprimorado que muitos religiosos. Então, a gente precisa parar para entender que o conhecimento da doutrina espírita é bom para nós? Sim, porque faz a gente parar para pensar nisso aí. Nós estamos pensando nisso, né, fazendo essa análise exatamente porque estamos estudando a doutrina espírita. Então, estudar a doutrina espírita nos ajuda a deixar de ser preconceituoso, a achar que o indivíduo só é bom se ele for espírita, que ele só é bom se ele for cristão, que o ateu não é bom, né, não é um homem de bem. Então, o que nós estamos estudando, fora a essa questão de fenômenos, ou que a doutrina espírita apresenta, e que, como salienta aqui a pergunta da Verena, é fundamental que a gente entenda exatamente isso aí. Estudar para que a gente tenha um alcance melhor, ampliar nossa visão de vida no mundo. Muito bem, muito esclarecedor a resposta aqui do seu João. Então, quer dizer que quando a gente se aproxima dessa doutrina, quando a gente busca conhecê-la, a gente deve procurar, além de observar os fenômenos, devemos então buscar algo mais nela que possa trazer um conforto espiritual para nós e uma transformação íntima. Ela traz isso para a gente? É isso que a gente deve buscar, principalmente? Assim, a parte principal que a gente enxerga aqui na doutrina é a parte moral, a parte ética do ser humano. Inclusive, é bem claro aqui, quando a gente estuda,
que as manifestações elas acabam sendo uma consequência, é só uma confirmação mais à frente, que o correto é a pessoa estudar, o correto é a pessoa aprender, conhecer e, mais importante ainda, ela praticar o que a doutrina prega ali e seguir em conformidade com a doutrina, para torná-lo um ser humano melhor, para torná-lo um espírito melhor, e evoluir ele. E a manifestação que a gente vê vai ser uma confirmação só. E se acontecer também, não há uma obrigatoriedade de que tem que ter a manifestação para concretizar, de que existe, de que não existe, que é bom, que é ruim. Inclusive você vê aqui que ele fala que se não houvesse as manifestações, a doutrina por si só ela já tornaria o ser humano melhor, pela questão ética, pela questão moral. Então tornaria o mundo melhor. Essa é a principal filosofia pregada pela doutrina. Depois do que o Luciano respondeu aqui, eu fiquei com uma dúvida, né? Ele enfatizou bastante a parte moral, a necessidade da parte moral e a parte dos fenômenos. Será que nós devemos, então, não se importar com ela? Devemos deixar ela de lado? Ela não tem tanta importância assim? Ela não colabora tanto? Ela colabora, só que a gente vê aqui que o correto é você primeiro fazer o estudo, estudar, evoluir e compreender primeiro a doutrina, para depois você participar de alguns fenômenos ou entender alguns fenômenos. Você tem casos até que depois que você estuda, você consegue até entender alguns fenômenos e consegue ter uma visão melhor sobre isso. Essa é uma sequência lógica, correta. Você primeiro estudar, primeiro você aprender, para depois você vivenciar os fenômenos. Tem casos aqui que ele cita até que não é produtivo. Aí eu queria até pedir ali ao Sr. João para ele dar uma complementada, Sr. João, nos experimentos que eles fazem, quando a pessoa, qual o efeito que dá quando a pessoa não estudou e participa de alguma sessão para presenciar alguns fenômenos. Qual o efeito disso dentro dessas pessoas que nunca viram nem ouviram nada sobre a doutrina? Você podia complementar para a gente? Por isso aí surgiu, né, o livro dos médios e o estudo com método, né, sobre a questão dos fenômenos, que veja bem, a mediunidade, né, ela é comum a qualquer ser humano, então todos nós podemos passar por essas experiências, né? Se o indivíduo ele não tem conhecimento disso, ele vai ficar mais difícil ele passando por uma experiência ou de efeito físico ou de efeito inteligente, ou melhor, né, um fenômeno de materialização, um fenômeno de psicografia, começa a sentir a vontade de escrever, ele escreve um texto e que ele, lá dentro dele, ele sente que aquilo ali não é dele, que não foi ele quem escreveu, porque ele não tem conhecimento para escrever daquela forma. Isso pode trazer para ele um certo desequilíbrio, um desconforto, como um fenômeno físico qualquer que a gente, de repente, ele provoque uma materialização. Não é verdade? Que ele nem sabe que pode isso acontecer e de repente ele se assustar e aquilo trazer para ele um desequilíbrio que possa até levá-lo a um desequilíbrio psíquico e ele acabar num psiquiatra, desnecessariamente. Então veja só a importância. A gente não está querendo dizer aqui que os psiquiatras não são necessários, não. A gente está querendo dizer aqui que a informação, o estudo, a compreensão faz necessário para que, como
esse processo é um processo natural, qualquer pessoa pode passar por uma situação dessa natureza. Então, se eu posso passar por uma situação dessa natureza, se eu souber que isso acontece, não é melhor? É bem melhor, por isso é importante estudar. Verena quer acrescentar algo aqui para nós. Não, então, o que o senhor está querendo dizer é que é o seguinte, quando a gente acaba quebrando aquele negócio de, tem que ver para crer, não é ao contrário, você tem que crer para ver, para poder realmente entender toda aquela situação, o que está acontecendo. E a probabilidade de uma pessoa simplesmente sair da sala, se não conhecer nada disso e tá vendo aquilo dali, simplesmente ignorar, não quero mais saber disso não, isso tudo é uma grande besteira, porque não entende aquilo, é muito maior do que a dele, por um acaso, entender, não, pô, gostei disso, daí vou continuar assistindo aqui, esse troço de doido. Porque ele acha aquilo ali estranho quando não conhece. Eu tinha até uma questão até para trazer aqui, ver se alguém pode ajudar, talvez eu sou o João, não sei. Então, ele diz que a gente tem que estudar a doutrina para poder participar das experiências, mas tem alguma orientação da sequência mais racional, de estudos que a gente deva fazer, dos livros, da literatura, o que seria recomendado para uma pessoa que nunca viu nada sobre a doutrina e quisesse hoje despertar essa curiosidade? Qual seria a literatura, a sequência de literatura recomendada para ela estudar? Mercedes vai falar para nós aqui qual seria essa sequência. Bem, dentro da sistematização que Kardec traz para nós, como esse capítulo mesmo diz que é método, ele impõe para a gente que antes de qualquer coisa, nós quando sentirmos desejo de conhecer o assunto espiritismo, nós temos que fazer as leituras daqueles livros que nos trazem conhecimento, né? E que o primeiro é o que é o espiritismo. Depois vem o livro dos Espíritos, que contém a doutrina completa, tal como ditaram os próprios Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas. Tem o livro dos Médiuns também, que é destinado a nos guiar diante da prática das manifestações. E ainda tem a Revista Espírita, que é uma revista variada com assuntos e fatos, que é para ser feita junto com o Livro dos Espíritos. Só assim nós estaremos conhecendo um pouco mais desse assunto, o espiritismo, né? E sem brincadeiras, com seriedade, sem experimentos de brincadeira, porque isso não leva a nada. Podemos adquirir um conhecimento mais profundo sobre o espiritismo. Muito bem. É uma lista que não é pequena, mas que vale bastante a pena a gente conhecer, para que possamos ser mais seguros, né? E conhecedores melhor dessa prática, que é o espiritismo, e cujo bojo está recheada de muitos fenômenos, mas que acontecem, né, desde a criação do mundo e desde que o homem está aqui na Terra. Bem, vamos nos preparar então para a gente encerrar a nossa reunião, nossos estudos. Vamos às nossas considerações finais com o Luciano e o seu boa noite, consequentemente, né? É importante que a gente viu aqui que a parte mais importante da doutrina é a parte ética, moral, a parte teórica, a parte do ser humano, da evolução dele como ser humano. E que, assim, essas experiências que a gente vê por aí, mesa que gira, aquelas coisas que... Isso aí, os espíritos sérios, eles não vão se propor a participar
de uma situação dessa, de se manifestar ali, simplesmente para provar que existe o espírito e para fazer uma aparição ali. Isso não vai levar a nada. Tem a questão ali, isso também passa por uma série de fatores. Tem o livre-arbítrio do espírito que está ali do outro lado, de não querer participar de uma situação dessa. E em muitos casos até o espírito que se propõe a participar de um espetáculo desse, vamos colocar assim, de um circo desse, num palco, alguma coisa do tipo, não é um espírito sério. Então a prova que você vai trazer ali não é uma prova séria, e como resultado disso você acaba até espantando as pessoas do espiritismo por acharem que aquilo ali é uma aberração ou algo que não valha, né? Seria essa a minha consideração. Uma boa noite para todo mundo. Vamos a Mercedes para a consideração final. Seu boa noite. Bem, boa noite. Muito obrigada à Casa de Francisco de Assis pela oportunidade que nos dá de aprender cada vez mais sobre o Espiritismo. Verena, para o seu boa noite. Uma boa noite a todos, que tenhamos mais oportunidade de aprender assim juntos sobre algo tão importante quanto isso, né? Boa noite, gente. E vamos aqui ao seu João para as considerações dele finais também e o seu boa noite. O que a gente observa também nesse estudo com relação àquelas pessoas exaltadas que ao chegarem à casa espírita, né, ou se envolvem no movimento espírita, e elas acham que tem que sair convencendo todo mundo que deve ser espírita e que ser espírita é a salvação do mundo. E essas pessoas, ao invés de ajudar, às vezes até atrapalham, né? Complicam mais ainda, porque primeiro, se elas são exaltadas, e qualquer pessoa exaltada, falta nela equilíbrio, né? Falta bom senso. Se é exaltada, né? Ela está, com certeza, ela não conhece a doutrina espírita, que ela precisa estudar, ter uma visão mais aprofundada da doutrina espírita, porque aí ela vai entender que não é por aí o caminho, não é? Isso é fundamental que a gente entenda, né? Até conosco, nós estamos ainda buscando se conhecer, né? Então, como se a gente ainda está se conhecendo, como é que a gente vai querer obrigar alguém a fazer alguma coisa que a gente julga ser o melhor para nós? O melhor para outra pessoa é aquilo que aquela pessoa descubra em si que sendo melhor para ela, né? Não é o que seja melhor para mim que será melhor para aquela outra pessoa. Isso é fundamental. Uma boa noite para todos, saúde e paz. Uma boa noite para todos, muita saúde e até a próxima semana.